Hora da refeição. Hora de recarregar as energias. O nosso combustível são os alimentos que ingerimos. Na verdade, transformamos a energia desses alimentos para o nosso uso. Feijão, arroz, carne e salada. Esse é o tradicional prato do brasileiro. A nossa refeição básica de todo dia. Será mesmo? Sou fã de massa. Geralmente é uns bifão bonito, bitelo, rola um nhoque, uma parada do tipo. Aí eu já colo nele, eu já esqueço até o feijão. Aí chega aquele churrasquinho da laje chamado com os amigos. Refrigerante. Gosto de pizza, massa, gosto de doce também. Fast food em geral, assim, cachorro-quente, essas comidas que dizem que é porcaria, né? Mas eu gosto. O prato tradicional do brasileiro mudou. Pesquisa realizada pelo IBGE revelou uma alteração na nossa dieta. O consumo de feijão e de outras leguminosas diminuiu em 30%. O de arroz, em 23%. Também caiu o consumo de ovos em 84% e o de peixes em 50%. E o que aumentou? O consumo de biscoitos e refrigerantes em 400%. O de salsichas e linguiças em 300%. E o consumo de refeições industrializadas prontas cresceu 80%. Uma verdadeira dieta de engorda. O Brasil é um país em desenvolvimento. Então, esse aumento do poder aquisitivo, ele contribuiu para que as pessoas tivessem mais acesso aos alimentos. As pessoas antes consumiam mais alimentos in natura, feitos em casa. Então, arroz, feijão, as verduras, frutas. E hoje as pessoas buscam alimentos mais processados, então industrializados, né, que traz para a pessoa um consumo maior de sódio, de açúcar, gorduras. Isso vem refletindo na saúde. Os alimentos são compostos por moléculas muito grandes, de variados grupos químicos, conhecidas como macromoléculas. O nosso combustível fica armazenado nas ligações dos átomos que formam essas moléculas. Essas ligações são mantidas por forças de atração e repulsão entre os átomos. Quando essas ligações são rompidas, a energia ali contida é liberada e podemos usar para viver e realizar tarefas. Para a gente poder aproveitar as moléculas que compõem nossos alimentos, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é quebrá-las em moléculas menores. Para romper essas ligações químicas dessas moléculas que estão numa situação estável, a gente precisa fornecer uma certa quantidade de energia e então essas ligações entre os átomos que constituem essas moléculas vão ser rompidas e novos arranjos químicos vão ser formados. Como acontece a quebra dessas ligações dos alimentos para produzir energia? O nosso sistema digestório produz enzimas, substâncias que agem sobre as moléculas dos alimentos, dividindo e separando em pedaços ainda menores. O processo já começa na boca. Enquanto mastigamos o alimento, a nossa saliva, que tem enzimas, age sobre ele. Depois, no estômago, o processo químico sobre a comida continua com a ação das enzimas do suco gástrico. As ligações químicas são quebradas pelas enzimas. Esse processo é finalizado no intestino delgado. As partículas menores conseguem atravessar a parede do intestino, cair na corrente sanguínea e chegar a todas as células do nosso corpo. As enzimas são aceleradores de reações químicas. Essa quebra demora um certo tempo para acontecer, especialmente porque ela demanda uma quantidade inicial de energia para que a gente tire as moléculas da sua situação ali de estabilidade. Então, o que as enzimas fazem, elas aceleram essa energia inicial necessária, então elas facilitam esse rearranjo das moléculas. As enzimas são específicas para as reações químicas que elas catalisam. Então, se for uma reação química de quebra de proteínas, vou ter uma protease, de quebra de lipídios, vou ter uma lipase. Os alimentos são compostos basicamente de carboidratos ou glicídios, proteínas e lipídios, como óleos e gorduras. A carne, por exemplo, tem 23% de proteína, 21% de gordura, nada de carboidrato. Já a batata tem 19% de carboidrato, apenas 1,4% de proteína, 0 de gordura. O pãozinho tem quase 50% de carboidrato, 1,7% de gordura e 7,8% de proteína.
E a maçã não tem nada de gordura, 0,3% de proteína e cerca de 12% de carboidrato. Pães, massas, arroz, batata, mel. Cerca de metade do que comemos tem mais carboidratos do que gorduras e proteínas. São os açúcares e os amidos. Os carboidratos são muito importantes, porque eles vão nos dar energia para desenvolver as atividades do dia a dia, né? Essa energia, ela fica estocada principalmente no nosso músculo e também em alguns órgãos como o fígado. E vai ser transformada, então, nessa energia que a gente precisa para o dia a dia, para correr, para fazer nossas atividades, até para pensar. As proteínas, outro combustível alimentar importante para nós, são encontradas nas carnes, frango, boi e peixes. Ainda nos ovos e também nas leguminosas, como soja, feijão e lentilha. Todas as proteínas, independentes de sua função, tipo ou origem, têm como base o mesmo conjunto de 20 aminoácidos arranjados de formas variadas. Durante a digestão, a macromolécula se quebra e os aminoácidos entram na corrente sanguínea. E a proteína, ela vai ajudar num processo de construção. Então, ela vai ajudar a construir a pele. Então, se a gente se machuca, né, precisa do processo de cicatrização e ela faz parte. Também, na questão de construir o músculo, é importante. Então, quando a gente pensa em crescimento e desenvolvimento, é fundamental a proteína. Além disso, também, a proteína ela participa de alguns processos do nosso corpo para a construção de hormônios, de anticorpos, das hemácias, que é muito importante para levar o oxigênio para o nosso organismo, para as células. As gorduras liberam mais energia que os carboidratos e as proteínas, mas em excesso também causam problemas. As gorduras são formadas por longas cadeias, constituídas basicamente de carbono e hidrogênio, e fazem parte do grupo dos lipídios. Existem vários tipos de lipídios na nossa alimentação. O principal grupo é o dos glicerídeos ou triglicerídeos, que a gente obtém comendo gorduras e óleos. Essas macromoléculas, quando quebradas em moléculas menores, formam dois grupos, os ácidos graxos e o glicerol. Os ácidos graxos, eles são separados em saturados e insaturados. Os saturados estão presentes principalmente naquelas gorduras de origem animal. Então, naquela gordura aparente da carne ou naquelas carnes mais gordas, né? A gente também encontra muito nos leites integrais, queijos amarelos. Então, esses alimentos que nos fornecem essa gordura saturada, a gente precisa tomar cuidado com o consumo, porque o seu consumo elevado pode trazer problemas, principalmente o aumento do colesterol ruim, né? Que isso reflete na aterosclerose, reflete em doenças do coração. Então, é importante que a gente tome cuidado com esse consumo. Os outros ácidos graxos, que são os insaturados, eles estão presentes principalmente naquelas gorduras de origem vegetal. Então, o azeite, o óleo de soja, de canola, girassol, todos esses óleos vegetais, eles não contêm colesterol. Eles têm essa gordura insaturada, que ela é benéfica para o nosso organismo. Os alimentos fornecem diferentes quantidades de energia, medidas em calorias alimentares. A unidade usada é quilocalorias. Por exemplo, esse produto aqui, vamos ver a quantidade de calorias indicada no rótulo. Tem 18 quilocalorias. Na verdade, essa é a quantidade de energia armazenada nas ligações químicas dos constituintes deste alimento. A quantidade de energia, ou seja, de calorias necessária para cada pessoa, vai variar de acordo com as atividades diárias. Então, se ela faz mais atividade física, se ela tem uma vida mais ativa e também de acordo com algumas classificações. Então, por exemplo, o sexo, a idade que você está de desenvolvimento. Então, se é criança, adolescente, tem um gasto até maior do que um idoso, por exemplo, né? Em média, as pessoas precisam de 2.000 calorias para conseguir desempenhar as atividades diárias. E essas calorias, elas são importantes porque elas vão justamente nos manter num equilíbrio entre o gasto e o que a gente consome. Então, se a gente conseguir equilibrar essas duas extremidades, a gente consegue manter o nosso peso, o nosso corpo saudável. Quando for montar o seu prato, a recomendação é ocupar metade do prato com legumes e verduras.
Na outra metade, 25% de arroz ou outra fonte de carboidrato, como batata ou macarrão. E os outros 25% restantes, completar com feijão e carne. E a quantidade? Uma porção que caiba nas suas 2 mãos juntas. Agora você já sabe como nós, seres humanos, conseguimos aproveitar a energia química dos alimentos, nosso combustível. E viu como é importante uma alimentação saudável para manter a saúde. Nenhuma máquina funciona direito com combustível ruim, nem nós, seres humanos. O que você aprendeu pode ajudá-lo a planejar melhor a sua dieta. Bons estudos!